A ministra dos Direitos Humanos da Mulher e da Família, Damares Alves, entra numa nova polêmica, que para mim não é polêmica coisa nenhuma. Ela, sendo numa entrevista comentando sobre a questão da ciência, ela deixou bem patente que a ciência ultimamente tem deixado Deus de fora, ou na verdade, a igreja, os cristãos abandonaram esse foco da ciência e pessoas ateus tomaram a ciência e fizeram o que queriam. Tanto que nas escolas hoje em dia é só ensinado a visão evolucionista e não é ensinado a visão criacionista. Então o que acontece? Eu quero que vocês assistam esse vídeo da Damares agora. Porque muitas pessoas, doutora Damares, e a senhora com certeza vai concordar comigo, eles falam assim, crente e política não combinam, crente não tem que se meter em política, crente não tem que se envolver com essas coisas. Como é que é isso? Fala pra mim, aí qual é o papel da igreja? Cíntia, deixa eu explicar a minha visão de tudo isso. A igreja evangélica perdeu espaço na história. Nós perdemos o espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas, quando nós não questionamos. Detalhe, né? É uma teoria. Quando nós não fomos ocupar a ciência. A igreja evangélica deixou a ciência para lá e vamos deixar a ciência sozinha, caminhando sozinha. E aí cientistas tomaram conta desta área e nós nos afastamos. Então, pessoal, isso aí passou no Jornal Nacional de ontem. William Bonner, o pessoal lá comentando, atacando a Damares, dizendo mais uma vez, olha, ela contra a ciência. Botaram um monte de cientistas para dizer que ela está indo contra a ciência e não sei o quê, porque a ciência demarca que o homem evoluiu do macaco, segundo Charles Darwin. Então o que acontece? Eu vou dar a minha opinião aqui para vocês sobre a questão da Damares. Escuta bem o que eu vou dizer para você. Essa questão de que o homem evoluiu do macaco, essa questão que a ciência defende, isso é tudo um besterol. Essa ideia que o homem evoluiu do macaco é defendida pelo cientista apenas por uma questão de fé. Não existe um dado científico. Não existe o que ele chama de o elo perdido, alguma coisa que liga e comprova a evolução do macaco para o homem. Não existe. Toda a arquitetura de crença da ciência de que o homem evoluiu do macaco se sustenta apenas em uma coisa, na fé dos cientistas. Não existe base. Então, o correto é, se existe esse princípio científico de que eles acreditam lá pela fé deles que o homem evoluiu do macaco, deveria ser ensinado nos colégios a visão evolucionista e a visão criacionista. Mas muitas das vezes nos colégios, nos livros de história, vem só a visão evolucionista, o que no meu entender é errado. Tem que se defender as duas ideias. Ok, meu povo? Então, para ser democrático, tem que se defender as duas ideias. Porque eu acredito que o homem foi criado por Deus. Não veio do macaco. Meus ancestrais não são macacos. Eu não vim do macaco. Ok? Eu sou uma criatura de Deus. O homem não evoluiu do macaco. Então, estou com a Damares nisso daí. O que acontece é que durante muito tempo, né, a igreja foi deixando de lado a questão da ciência, principalmente no período da Idade Média. A igreja católica caçava e mandava matar e queimava na fogueira quem dissesse qualquer coisa contrária à igreja católica. Quando eles deveriam se aproximar sim da ciência, estar junto e não fazer o que eles fizeram. Mas essa ideia do Darwin, vocês sabem muito bem a história de Charles Darwin. Charles Darwin era um homem muito cristão, era um homem muito fervoroso em Deus. Escute o que eu vou dizer para você. E Charles Darwin, ele era casado com a sua prima, ele casou com uma prima, e por ele ser casado com a sua prima, os filhos desse casamento eram filhos fracos, né? Tinha uma genética fraca. E os filhos de Charles Darwin, vários deles morreram pequenos. E ele tinha uma filha de aproximadamente 12 anos, que ele amava muito, era muito apegado a essa menina. E ela ficou doente. Então Charles Darwin orou a Deus, pediu a Deus que curasse a sua filha. E a sua filha morreu. Quando a filha de Darwin morreu, ele ficou muito revoltado com Deus. Ele disse, Deus não existe. Então ele correu o mundo buscando provas, tentando olhar o mundo sem Deus. Ele confeccionou e fez a chamada teoria da evolução. Conta-se até a história que a esposa de Darwin, que era uma serva de Deus, que acreditava em Deus, uma mulher fervorosa, ela tinha todos os escritos de Darwin na mão para lançar e queriam que ela botasse no título do livro que o livro deveria se chamar A Morte do Cristianismo, naquela época, né? Mas ela disse, não, isso aqui se chama uma teoria da evolução. É apenas uma teoria. Os cientistas tentam dizer que isso é a verdade final. Não é a verdade final. Ok, pessoal? Eu tô com a Damares nisso daí. Não é verdade final. Não é. Essa crença de que o homem evoluiu do macaco, o cientista aceita por fé.
por fé, pois não existe uma comprovação científica. Você não concorda comigo? Sinto muito, é o meu pensamento, é a minha ideia. Ministra Damares, estou contigo nisso daí. Tamo junto. Vocês aceitam por fé que o homem evoluiu do macaco, então eu aceito por fé e pela Bíblia que o homem veio de Deus. Então, por fé, tem que ter a ideia dos dois nos livros de história e na educação.